Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por su conexión. Les saluda Ruth Caballero de Rizobacter Paraguay. Damos inicio a la charla online de bioestimulación y protección de cultivo, una propuesta de Rizobacter. Tanto la bioestimulación como la protección de cultivo tiene que ver con la fisiología de la planta y el estrés ambiental. A continuación, el ingeniero agrónomo Andrés Sabini, director técnico de la empresa Agronómico, nos estará hablando sobre el tema. Adelante, Andrés. Ok, muy buenas noches a todos, o buenas tardes, casi noche. Casi noche. Muchísimas gracias a Rizobacter. ¿Se ve bien, Ruth? ¿Está ok? Está ok. Perfecto. Muchísimas gracias a Rizobacter y a Citozyme por la invitación, poder estar aquí hoy con ustedes en esa charla. Nuestro objetivo es hablar un poco entonces sobre la fisiología vegetal y cómo los estreses ambientales interactúan con la planta, ¿no? Y en la secuencia, después de que Fernando haga su presentación sobre los productos, también presentar algunos resultados regionales acá de Paraguay con los productos que estamos evaluando a lo largo de las últimas 4 safras. Entonces, dando inicio acá en la presentación, yo copié essa figura do professor Paulo Centellas, de la USP, onde ele mostra que entre os fatores que afetam a produtividade agrícola, o clima corresponde a 50% do efeito sobre a produção, o suelo a 23%, a genética 13% e o manejo 14%. Ou seja, não há dúvidas de que realmente o clima, né, sobretudo água e temperatura, né, e luz, são os fatores que mais afetam a produtividade dos cultivos. Especificamente para a soja, a literatura já tem bastante bem estudado, definido, que a temperatura ótima para a soja em la emergência e no primeiro estágio vegetativo ali, que estamos entre emergência e primeiro trifólio, a soja aí tem uma temperatura ótima de ao redor de 31 graus no ambiente. E quando entra nas fases reprodutivas e lianado de granos, né, especialmente na fase de lianado de grano, as temperaturas ótimas baixam a cerca de 25 graus. Bueno, isso nos mostra realmente que o efeito da temperatura é muito importante e, sobretudo, sabendo que as temperaturas oscilam enormemente ao longo do dia, então, vemos que a soja, e assim como os outros cultivos, constantemente estão passando por algum estresse ambiental. Em português, decimos, há termo chamado plastocrono. Eu pido perdão, não saberia dizer qual seria a tradução desse termo ao espanhol, mas plastocrono significa a quantidade de graus acumulados, né, de temperatura suficiente ou necessário para que a soja cresça um entrenudo mais, certo? Esse trabalho da tabla 2 não é um trabalho muito novo, pero nos mostra a diferença entre algumas variedades e agarrando acá promédio, temos que a cada 50 graus aproximadamente acumulados,
a soja, então, consiga crescer um nudo mais. Mirando isso em uma situação um pouco mais prática, certo? Essa aqui estão as fórmulas para o cálculo del plastocrono, certo? Perdão, o cálculo de los grados dia acumulados, né? Eu hice uma simulação acá muito sencilla, tomando como base temperaturas mínimas, que são normais para nós outros acá, alrededor de 20 grados, né? En el verano, a la noite, aí del verano, e chegando a 35, 38 grados durante o dia, certo? Então, aplicando estas fórmulas, nós temos os grados dia, e haciendo a sumatória, a suma de los grados dia, temos os grados dia acumulados. Em base a isso, vemos que aproximadamente, em uma situação de verano, a cada 5 dias, nós temos uma quantidade de grados dia acumulados suficiente para que a soja cresça um nudo, certo? O que quero dizer com isso? A soja é um cultivo de verano que acá para nós tem um crescimento, né, sobretudo nas zonas tropicais, subtropicais, tem um crescimento vegetativo muito acelerado, né? Isso vemos sobretudo depois da fase aí V3, V4, adelante, hasta a floração. Então, que a cada 3, 4, 5 dias, por aí, podemos ter um novo entrenudo, um novo trifólio na soja. Aqui isso implica que temos aqui alguns cuidados extra com a fisiologia da planta para suportar esse crescimento em termos nutricionais e também de proteção da planta. Mirando na célula vegetal, né, essa figura aqui é clássica do livro de Theis e Zeiger, né, vemos que a célula é algo realmente complexo, né? Aqui temos um montão aqui alguns cuidados em português decimos organelas acá, de estruturas celulares, né, e é realmente uma espécie de usina, uma fábrica de coisas aqui, né? A todo momento está sendo fotossíntese, sintetizando substâncias, decompondo outras substâncias, né? Vemos respirando, produzindo alimento celular, enfim. E a fotossíntese, né? A equação generada da fotossíntese é realmente agarrando aqui o CO2 do aire atmosférico, né? Com a presença de água, luz e pigmentos, la hoja, então, generar os açúcares, né, os fotoassimilados que ela necessita e produzir o oxígeno que, então, sai para a atmosfera. Bueno, por que estou mostrando isso aqui? Porque toda a base energética da planta, toda a produtividade, todo o crescimento vegetal, seja de hoja, parte aérea, né, ou raízes, passa necessariamente para que essa fábrica, né, la hoja, esté em boas condições nutricionais e sanitárias para que esse processo pueda ocorrer de forma satisfatória, eficiente. Bueno, pero a fotossíntese passa dentro de uma estrutura celular, né, chamada cloroplasto, que, a sua vez, dentro dessa estrutura celular, tem uma espécie de camadas de membranas e, mirando um pouco mais em detalhe, um pedaço dessa membrana, nós vemos as diversas estruturas aqui que compõem as membranas celulares dentro do cloroplasto, né? Temos aqui os pigmentos fotossintéticos, né? O fotossistema 2, aqui o fotossistema 1, e todo o fluxo de eletrões que passa através destas estruturas da membrana para generar a energia final pela ATP. Certo? A adenosina trifosfato. Sim. Perdão, você caiu? Ok. Ok. Vou cortar e compartilhar outra vez? Assim, vamos ver. Ok. Estão vendo? Ok. Tá ok? Segundo slide.
Bueno, entonces ¿quiere que haga alguna un pequeño retroceso acá o puedo seguir de donde estaba? Dale, entonces voy a ser un poco más rápido aquí, ¿no? Entonces, aqui nessa pantalla, nessa diapositiva, decimos que o clima realmente é responsável por os maiores problemas aí de produtividade, né? Os fatores que afetam a produtividade, temperatura, água e luz, né, correspondem aos 50% da eficiência produtiva. E que a soja tem temperaturas ótimas desde sua emergência até a fase produtiva, né? Isso nos leva a ver que durante o dia a soja, então, passa por estresses ambientais devido a que as temperaturas ótimas nunca são as mesmas que temos aí ao longo do dia, né? Que temos temperatura do dia oscilando muito. Eu falava cá sobre plastocrono, né, que é a temperatura acumulada, né, os graus de acumulados para que a soja cresça um nudo, certo? Então, aproximadamente a cada 50 graus, entre 50 e 60 graus de temperatura, de graus dia acumulados, são suficientes para que a soja cresça um nudo, e isso nos leva, então, em condições normais de verano, que a cada 4 ou 5 dias já temos situação de temperatura suficiente para que a soja cresça um entrenudo ou um trifólio mais. Diogo, Júlio, qualquer problemita que passe aí, por favor, avisar-me. Depois estávamos falando aqui sobre a célula vegetal, né, as diversas estruturas da célula, né, o tanto de complexo que é uma célula vegetal, e entramos em la fotossíntese, né, que é a matriz produtiva de toda a energia que a planta vai utilizar para seu crescimento e produtividade. Então, todo o que afeta o processo fotossintético de uma maneira drástica, por consequência, vai afetar o crescimento e a produtividade da planta. E mirando um pouco mais em detalhe o cloroplasto, né, vemos que dentro da estrutura do cloroplasto temos os tilacoides, né, nas estruturas aqui chamadas tilacoides, e, por sua vez, dentro das membranas aqui, em las membranas destas estruturas, é onde ocorre o processo fotossintético. E por que quero levar a isso, né? Para mostrar que dentro de los tilacoides, aqui em las membranas, né, dessas estruturas, temos por sua vez, diferentes estruturas responsáveis por el processo de transferência de eletrões em la fotossíntese, que, ao final, vai terminar com a produção de energia, né? Adenosina trifosfato. E aqui é muito importante fazer menção a los nutrientes minerais, sobretudo a los microelementos, né, cobre, hierro e manganeso, que são responsáveis em processos super importantes a cada fotossíntese. O manganeso, desde a evolução do primeiro eletrão acá, no processo fotossintético, e o cobre no transporte de eletrões ao longo do processo fotossintético. Então, quando falamos em cobre e manganeso, não é apenas proteção da planta, né, ou destoxificação da planta contra estresses ambientais, pero há uma função nutricional e há uma função exclusivamente de que eles podem fazer em la fotossíntese, que são demasiado importantes. Nesta figura, nós vamos levar para a transpiração da soja, né? E aqui queda bastante marcado que os estágios reprodutivos, né, são os momentos em que a planta de soja exige a maior quantidade de água e transpira muito. Então, imaginemos acá, né, diciembre, enero, altas temperaturas, possivelmente algum déficit hídrico por la presença de veranicos, justo agarrando a soja em uma fase onde ela mais demanda de água, certo? Então, aqui temos os maiores riscos de estresses ambientais que nos causam perdas de rendimento. E falando em estresse vegetal, né, fatores de estresse temos diversos, né? Vamos dar um foco especial aqui em água, temperatura e luz, certo? Estes fatores de estresse, né, atuando sobre a planta, vai levar a que a planta vai provocar alterações em la planta, né, no metabolismo vegetal.
E, por sua vez, a planta, né, dependendo do nível do estresse, a planta vai conseguir fazer adaptações para suportar, né, os fatores de estresse. Como resultado, podemos ter alterações de crescimento, de produtividade e de qualidade de granos. Avançando um pouco mais, né, quais são os problemas associados aos estresses vegetais? Então, se considerando aqui temperatura e déficit hídrico, e quase sempre vêm associados, né, os dois acá, se há uma condição de alta temperatura, né, em períodos críticos, podemos ter déficit hídrico associado a altas temperaturas. Né? O primeiro sinal que a planta toma, né, em uma situação de déficit hídrico é a produção de ácido abscísico na parte aérea, certo? Não está totalmente aclarado se o ácido abscísico vai ser produzido integralmente na raiz e enviado hasta a parte aérea, mas se sabe que também nos tecidos meristemáticos de cada parte aérea se pode produzir ácido abscísico através de um estímulo por luz e por temperatura, e este, por sua vez, é determinante para o cierre de los estomas, certo? Bueno, e que vai passar, então, né? Alta temperatura, déficit hídrico, produção de ácido abscísico e o estômago cierra, certo? Por quê? No primeiro momento, para evitar a perda de água por la planta. Pero ao cerrar os estomas, nós outros também estamos, a planta também está cerrando o suporte de entrada para gás carbônico, gás carbônico atmosférico, que é o combustível da fotossíntese. Com isso, nós outros vamos ter uma redução da taxa fotossintética, vamos observar que a redução da taxa fotossintética na planta. Em consequência, podemos ter danos fotooxidativos, redução de crescimento e redução de produtividade. Já indo um pouco ao final, né, ainda como estresses associados, mirando essa situação de temperatura e falta de água, nessa condição, a luminosidade muitas vezes não é alterada, certo? Temos dias muito calientes, às vezes associados ao déficit hídrico e com alta intensidade de luz, ok? Nessa situação, né, parte da luz que chega hasta a hoja vai ser usada para a fotossíntese, vai ser utilizada para que a planta haga a fotossíntese. O excedente da luz que atinge as hojas vai ser dissipado, parte em forma de calor, pero aún assim podemos ter excesso de fotones acá, e pode haver uma terceira via que eu não puse acá, pero vou comentar, que é a dissipação de energia através da fluorescência da clorofila, certo? Então, vamos ficar-nos acá no excesso de fotones que pode passar. Ao não poder aproveitar, né, absorver toda essa luz, né, esse excesso de fotones, ao final, vai generar internamente em la planta produtos tóxicos, que são, em especial, espécies reativas de oxígeno, oxidrilos acá também reativos e água, né, peróxido de hidrogênio. A planta, nesse momento, lança mano de seus próprios mecanismos de defesa, certo? Que é a produção de enzimas, né, aumenta a síntese dessas, especialmente dessas 3 enzimas, e aumenta a síntese de substâncias osmoprotectoras, que são a glicina, betaína e a prolina, como alguns exemplos, certo? E as enzimas, né, a cobre superóxido dismutase, a zinc superóxido dismutase e a manganeso superóxido dismutase. Essas enzimas, actuando em conjunto com catalases e outras enzimas, são as responsáveis por a destoxificação destas espécies reativas de oxígeno, certo? Se esse mecanismo funciona bem, a planta consegue suportar e defender-se razonavelmente do estresse. Pero em uma situação de estresse muito grave, né, isso vai levar a danos em las membranas celulares e proteínas, sobretudo as proteínas que estão responsáveis por el processo fotossintético. E ao final vamos ter, então, fotoinibição da fotossíntese, danos celulares que podem ser reversíveis ou irreversíveis, dependendo do grado do estresse, e perdas de rendimento. Então, aqui, hago hincapié outra vez, né? Eu me gostaria de ressaltar outra vez a importância agora, né?
a su vez del cobre, el zinc y el manganeso como componentes, né, destas enzimas, del grupo de enzimas que são as responsáveis por la detoxificação das espécies reativas acá que causam danos celulares. Bueno, essa seria a parte introdutória, aí, falando sobre os estresses ambientales e o que isso pode causar em las plantas. Eu passo agora a palavra à organização. Vou deixar de compartilhar aqui mi pantalla. Muchas gracias. Okay. Gracias, André, entender la fisiología de la planta. Sí. Entender la fisiología de la planta es esencial para la productividad de los cultivos. Eso sabemos, André. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, el ingeniero Fernando Castro, representante y director de la empresa de Cytozyme, estará hablando de dos productos propuestos por Rizobacter, Biolicitor Cobre y Crossmas Plus. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Ruth. A mí me gustaría agradecer a Rizobacter por la invitación, la parcería, hace muchos años. Una bienvenida a todos los invitados que están invirtiendo en su tiempo para mirar una charla muy bonita del doctor André, muy técnica. Claro que el tiempo es muy corto, pero es la realidad de la fisiología vegetal. Entonces, un gusto. Y ahorita empiezo mi charla acá. ¿Están mirando, Ruth? Todavía no inicia tu presentación, Fernando. No, a ver. Perfecto, acá estás. Compartir y ahorita. ¿Está bueno? Sí. Bueno, entonces voy a hablar un poquito, el tiempo es corto, pero es una complementación arriba de lo que habló el doctor André Sabini. Muy bonita presentación, felicito al doctor y voy a hablar de la mitigación de los estrés en la agricultura. Claro, ¿qué es la mitigación? Es una reducción parcial, porque no vamos nunca sacar todo el estrés de las plantas. Nosotros conocemos que la planta está en el medio ambiente sofrendo un montón de estrés. El doctor presentó 3 factores y conocemos que tenemos muchos más factores de estrés. Entonces, para que conozcan, yo trabajo en la Cytozyme, es un laboratorio de biotecnología. Desde 1975 está basado en Salt Lake City, Utah. Es un laboratório estadunidense e trabalha pura e exclusivamente com biotecnologia. Não é uma fábrica de abono foliar ou outro produto. E, na verdade, temos 10 científicos allá que todo dia estão estudando a questão do metabolismo, da bioquímica e da fisiologia das plantas. E é um gosto falar por la Rizobacter, porque temos uma parceria há 10 anos no Paraguai, onde estamos laborando juntos, desenvolvendo. La Rizobacter ha hecho um trabalho muito bonito com científicos como o Dr. André e outros científicos em todos os cultivos no Paraguai. Então, felicito por la iniciativa, porque é com desenvolvimento que llegamos al conocimiento de los productos. Bueno, ¿qué hace la Cytozyme con la Rizobacter? La Cytozyme tiene el MAC-Tech. Eso es patentado allá en los Estados Unidos. Y el MAC nada más es do que compuestos metabolicamente activos. O sea, son precursores que van a activar el metabolismo y la fisiología de la planta. Poner en marcha mecanismos de defesa, como exemplo, que o Dr. Sabini apresentou muito bem. A defesa das plantas se ativa alguns genes, algumas famílias génicas específicas, onde a planta naturalmente se saca o estresse. Pero em condições de alto estresse, como falou o Dr. André, a planta adentra em dificuldade.
Entonces, foi desarrollado uma tecnologia que ajuda a planta a poner em marcha sua vida. E para isso, a mim me gostaria de mostrar esse slide que está em inglês, pero acá as explicações e falar que todos os produtos que tienes no portafólio da Cytozyme tienes al MacTech. ¿Por quê? Porque desde o tratamento de los suelos com alguns microorganismos hasta o tratamento de semilla que hace la Rizobacter muy bien e temos produto no Paraguai para isso. O crescimento inicial da planta, a floração, o cuaje dos frutos, ou das vainas, da soja, a qualidade final do fruto e depois, em alguns casos, o pós-cosecha. Por quê? Porque temos que poner qualidade em los frutos, em la semilla. Todo isso tem uma tecnologia de expressão gênica, de ativação da expressão de genes específicos. Então, nós, como científicos, creemos que em toda a fase de desenvolvimento da planta, há que ter tecnologia e para isso estudamos muito. Bueno, o Dr. André falou muito bem da questão dos estresses em los cultivos. Acá apresento para vocês estudo do científico Bray e sua equipe, claro, é uma equipe muito grande, que no ano 2000 apresentou para a comunidade científica mundial, para todos os científicos, a questão dos estresses em las plantas. Então, fizeram por 10 anos estudo em vários cultivos, são 6 cultivos, soja, maíz, trigo, cevada, centeio, e remolacha. E no final de los 10 anos publicaram isso, que é muito bonito e clareia muito, incluso por lo que mostrou o Dr. André Sabini, de científico brasileiro, no início da charla. E que habla isto? Que habla este slide, esta diapositiva? Mira, pérdidas por los estresses abióticos. Quais são os estresses abióticos? As temperaturas altas e muito bajas. O Paraguai conhece muito bem isso. O norte do Paraguai com altas temperaturas e no sul, no inverno, com muito bajas temperaturas. A radiação UVB, UVA. As sequias, que é comum, inundações, os ventos fortes, alguns casos em alguns países de salinidade, deficiências nutricionais e também metais pesados. Ou seja, são fatores que temos muito baixo controle e por isso é muito alta as perdas em produção. E os estresses bióticos? Por que é baixo? Só 11% em 10 anos de estudo, cosechando e estudando os dados. Por quê? Porque são estresses promovidos por el ataque de las enfermedades y de las plagas de los cultivos. Entonces, ¿qué pasó? Es muy bajo porque nosotros tenemos el control, buenas moléculas de las empresas, buenos agroquímicos y conocimiento. Y em promédio, estamos cosechando solo 24% da capacidade produtiva das plantas, ou seja, muito baixo. Então, qual é o desafio da humanidade? Melhorar esta condição acá, sacar de acá desta grande perda que há e poner acá em la matriz da produção, correto? Bueno, eu falei de estudo internacional e temos estudo também acá no Brasil. Em Londrina, 2014, Marcelo Hirakuri, amigo Japão, publicou trabalho muito bonito por la Embrapa, onde estudou a questão dos impactos econômicos dos estresses bióticos e abióticos em la produção de soja. Então, miramos acá abaixo, exemplo em la safra 2013-14. Miramos ao Paraná, que está cerquita do Paraguai. Ok? Acá estão todos os estados e regiões do Brasil. Pero miramos acá o dado do Paraná. Estes são dados da Conab 2014. Ok? Que é a Companhia de Abastecimento, Companhia Nacional de Abastecimento. Bueno,
El doctor considerou por el dato da Conab, el techo productivo del Paraná 3.360 quilos por hectárea. É barro, é promédio, é barro, porque o Paraná é muito produtivo. Pero são dados da Conab. Então, miramos acá, 3.360. Quando mirou o promédio da produção, se reduziu 12,4%. Ou seja, uma redução expressiva por questões ambientais. Bueno, isso acá é teto muito baixo. Se considerarmos a realidade do estado do Paraná, que conhecemos é muito mais alto, o teto produtivo, isso vai ter crescimento muito expressivo. Então, miramos que é muito significativo. E neste ano, 13 e 14, o promédio de perdas por impactos abióticos e bióticos, em promédio, 10% aproximadamente, por el estudo do Dr. Marcelo. Então, mira, os científicos estão estudando e isto é real. E o produtor conhece muito bem quando tienes uma sequia. E eu ponho acá uma foto do maíz, porque falamos do maíz de segunda safra, ou safrinha, como falamos acá no Brasil. Em muitos casos, temos uma perda, não há água. A questão de insolação, sequia é muito alta e não se cosecha o maíz, chega sem possibilidade de cosechar. Então, nós outros engenheiros e os doutores conhecem o potencial produtivo máximo dos cultivos. E como falou o Dr. André Sabini, quando empieza os impactos ambientais, manejo mal hecho, outro impacto ambiental e blá, 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 podemos chegar a uma condição de severidade do estresse, uma tensão muito alta. Então, se reduz muito a capacidade produtiva da planta. Novamente, o produtor conhece isso muito bem no Paraguai, no Brasil, em qualquer país do mundo. Então, a proposta da tecnologia MACTEC é superar uma parte de seus estresses ambientais. Isto é a proposta da tecnologia. Mirando acá como apresentou o Dr. André, a célula é uma parte muito importante da vida de todos os organismos, inclusos de nós outros. É muito pequena, mas muito complexa. Adentro da célula tienes muitas organelas, muitas particularidades. Então, mirem acá esta célula de la mitad para la derecha. É uma célula sem estresse. Tienes equilíbrio entre as espécies reativas de oxígeno, que o doutor apresentou, e os compostos antioxidativos que a célula produz para fazer este equilíbrio. E por acá é uma célula com dano. Por quê? Porque houve estresse muito forte. Então, mira os tilácodos do cloroplasto que o Dr. André apresentou. Estão muito baixos. Então, por quê? Tienes muito oxígeno cambiado. É a basura da célula. E estás prejudicando a célula e vai levar a célula ao dano no ADN e a morte da célula. Que é isso, Fernando? Que estás falando? Simples. Quando a hoja, por uma sequia, começa a marchitar, e chega a ponto que a planta não tem mais água e alta insolação, que passa com a planta de soja? As hojas de abaixo começam a marejar, secar e quedar. Isso é uma estratégia da planta. É o que estás passando, é isso adentro da célula. Uma descompartimentalização, como uma perda da compartimentalização, como chamamos. Bueno, sem muita teoria, vamos à prática. Vou falar do produto agora. Só uma complementação, que é o mesmo que o Dr. André falou. Miramos uma planta. Esta plantita se chama-se Arabidopsis thaliana. É uma planta que os científicos estudam muito porque conhecem todos os genes, todas as funções genéticas desta planta.
Entonces, mira acá. Acá abaixo se aplicou 2 aplicações de crop, com um espaçamento de 1 semana. E acá solo água em las hojas. Acá crop e acá solo água em 2 vezes. E levou a 50 graus por 1 hora em uma condição controlada. Uma simulação de estresse. E mira como quedou manchado de marrom oscuro, ou seja, alta concentração do oxígeno cambiado. E as hojas, como eu falei há pouco, amarillando e vai quedar. Donde se usou o crop, que é o produto da Rizobacter, no Paraguai, mira a proteção. Houve sim algum acúmulo do oxígeno cambiado, pero não muito, e a planta está vivendo. Isso é a função do crop, sacar o estresse da planta. Hablamos agora de frio, o mesmo, 2 aplicações de crop, espaçada em 1 semana, solo água em la hoja, lleva em la condição, perdona-me, tienes erro acá del criador da apresentação. Acá é menos 4 graus em 1 hora, chegando ao ponto quase de congelamento. Bueno, mira acá la color azul oscuro. Isso se saca esta hoja de acá e se mete em uma solução técnica, nitrobutil tetrassóleo, e se mancha os oxígenos cambiados, a basura que a planta acumula adentro, que o Dr. André falou. E quando se usa o crop, temos um equilíbrio, então é pouco, se saca a basura afuera. Então se saca o estresse da hoja. Bueno, Fernando, que bonito, pero não comemos Arabidopsis thaliana. Sim, não comemos Arabidopsis thaliana. Pero isso se passa por todas as plantas. Acá estás el mesmo com a soja. Mira, quantas vezes no Paraguai, no Brasil, hasta na Argentina, há uma sequia muito larga e nós outros engenheiros, técnicos, produtores adentramos e miramos a soja amarilla e pensamos, mira, se denou de enfermidade final de ciclo. Possível que sim, és um oportunista, pero passa que estás altamente concentrado de basura, do oxígeno cambiado, das espécies reativas de oxígeno, que o Dr. André falou. Então, mira, alta concentração. 2 aplicações de crop com a mesma condição de temperatura, 50 graus 1 hora. Muito pouco, aí sim, acúmulo, pero muito baixo. Então, isto é a proposta da tecnologia. Mas passa o mesmo para todas as plantas. Estamos falando de fisiologia e metabolismo vegetal. Acá é um estudo feito por um científico brasileiro, olvidei colocar o nome, erro, pero o Dr. Márcio Domingues, está trabalhando muito com nós outros acá no Brasil, e acá é um ensaio feito em laboratório, soja com tratamento com crop acá e sem crop acá. Mira esta foto que eu vou apresentar-lhes. É a mesma planta. É uma foto térmica, na foto com infrarrojo. E acá apresenta para nós outros a temperatura que está na hoja bajo o estresse. Mira acá a escala, o rango desde 24 graus, a cor mais negra, está acá, hasta 31 graus, a cor blanquita, onde temos acá alguns pontos. Mira, a grande parte das hojas onde se recebeu o crop, muito baixa temperatura, hasta acá. Agora, em la planta sem o crop, mira, todo acá, nesta franja. Então, temos uma planta mais aquecida, sofrendo mais por la questão da temperatura. E acá não é um ensaio, acá é a área produtiva. Mira isso, acá no Brasil. Mira a diferença do testigo em comparação à área do crop. Mira as hojas as hojas já secas, quedando, enquanto que acá estás llenando o grano hasta o fim do ciclo, que é o que desejamos. Muito importante isso.
Acá una comparación con la competencia, que tienes muy buenos productos, pero ¿por que eu estou apresentando isso? Porque esta tecnologia que tienes el crop, há alguns produtos no mercado que, respeitosamente, não vou apresentar nomes acá, que tienes pouquito de compostos antioxidativos, pero muito baixo, enquanto que el crop tienes uma alta concentração de compostos antioxidantes. Por isso, tienes uma potência muito forte em la questão. Estes são dados científicos, uma tese de doutorado hecha em los Estados Unidos, é de domínio público, pero respeitando nossa competência, não vou apresentar acá. Pero mira a diferença da concentração, da potência antioxidativa do Crop Plus. Isto é a tecnologia, ok? E para chegar aos números, isso acá se hace em laboratório, não é o Fernando, la Rizobacter que estás falando. Todo esto se hace com a química analítica. Com compostos de la química analítica, se hace a prova de que tienes uma força antioxidativa muito forte. Acá em Utah, em Salt Lake City. Bueno, muito rápido porque temos tempo. Vou adentrar agora em la linha del bioelicitor a pedido da Rizobacter. Acá é uma linha diferenciada, onde a Rizobacter trabalha com o foco desenhado para trabalhar a questão de multissítio. Vamos conhecer melhor o que é o bioelicitor cobre. E tienes a opção do manganeso. É desenhado para suportar as funções de los cloroplastos e fazer a transferência de eletrões, mantendo a integridade da célula. É uma tecnologia que combina compostos minerais com moléculas derivadas de compostos orgânicos e promove o mantenimento da sanidade e desenvolvimento das plantas. Bueno, miramos melhor que é o produto, a composição. Tienes uma concentração de cobre, pouquinho de nitrógeno, potássio e azufre. E é complejado com aglutinantes naturais, orgânicos, para facilitar a penetração, translocação muito rápida do cobre adentro de los tejidos vegetais. Miramos depois, em la sequência, a importância disso. Tienes uma ação antioxidante, como tienes el crop, ou seja, promove em menor quantidade a eliminação do oxígeno cambiado, porque o patógeno, os patógenos, as plagas, também promovem oxidação da célula, como apresentou o Dr. André, e eu apresentei também, que chamamos de los estrés bióticos. Abióticos, em geral, é clima, e abiótico, os patógenos, as enfermidades. Isso genera dano, levando ao acúmulo de los radicales livres adentro da célula. E promove a bioelicitação, ou seja, trabalha em alguns genes específicos que vão ativar no metabolismo secundário a bioestimulação, a elicitação das rutas metabólicas para a proteção vegetal. Então, miramos acá o mecanismo de ação. Acá está um desenho sacado do Slater 2003, onde mostra para nós uma célula hospedeira, o patógeno, e quando a planta tienes a percepção que tienes patógeno adentrando, ativa alguns elicitores endógenos e também exógenos, onde pulverizamos e ajudamos. E estes ativam genes específicos que vai promover a defesa da planta, onde está o patógeno, como exemplo. Então, este produto promove a ativação da defesa das plantas. Ok? Bueno, é produto, como eu apresentei, que tienes o MACTEC também. Estes são os compostos de ativação metabólica. Miramos acá.
Ustedes todos conhecem muito bem os fosfitos, que são buenos produtos do mercado. Os fosfitos llegan al ADN, ativam alguma família génica a produção das fitolexinas, que vão promover alguns fenômenos de antibiose. Enquanto que a linha bioelicitor chega ao ADN, ativa uma enzima muito importante que vai, como eu falei recém, ativar a produção de compostos de defesa. Há vários produtos de defesa das plantas. E isso acá, agora não é o momento, porque o tempo não permite, temos tudo comprovado por estudos génicos. Então, não saquei esto de um livro e estou apresentando para vocês. Temos todas as provas da genética molecular, comprovando a eficácia do efeito elicitor. Bueno, para que conozcan como é a composição do produto. Usamos o sulfato de cobre pentahidratado, que é a matéria-prima, e alguns aglutinantes naturais de algas, para hacer a complexação e aumentar a translocação deste íon cobre. E com isso, temos alta mobilidade do cobre adentro da planta, fazendo uma proteção sistêmica adentro da planta, correto? Miramos acá uma exemplificação prática. Acá é uma hoja, um corte de uma hoja, onde miramos a cutícula, a epiderme e o parênquima adentro da célula, adentro da hoja. Bueno, quando hacemos uso do cobre metálico, o que é o cobre metálico? Todas as fontes metálicas de cobre que temos no mercado, inclusos isto acá. É o sulfato de cobre pentahidratado, é um cobre metálico. Por que é metálico? Porque tem 2 eletrônios livres, cobre 2 más. Então, chamamos um íon metálico. Quando aplicamos em las plantas, em geral em la agricultura, este cobre queda arriba da hoja. Não tienes penetração. Ou se há, é muito pequena. Bueno, conhecemos a conídea de um hongo, por exemplo. A conídea chega e adentra por los espaços livres e aparentes das células. Então, temos que fazer a proteção endógena também. E esta é a proposta do bioelicitor cobre. Adentrar em toda a célula, toda a hoja, e fazer a proteção afuera e adentro. Los ojitos azul é uma representação do cobre metálico com proteção. Então, como que o produto adentra? Com esta complexação, passa isso. Mira, acá é uma foto de microscopia eletrônica de uma hoja. Vai passar isto. Vai pulverizar, vai quedar arriba e imediatamente empieza a adentrar. Se a conídea está acá dentro, vai ser a proteção interna e também externa, ok? Isso por el ion cobre. Como eu falei, tienes MACTEC, e o MACTEC tienes uma forte ação antioxidativa. Creio que miraram, o crop tiene 10.000 unidades Trolox antioxidante. Esta é uma unidade de medição da capacidade antioxidante do produto. O bioelicitor, a linha bioelicitor cobre e manganeso, tienes 5.000 Trolox antioxidantes, a metade do crop. Muito bueno, porque vamos fazer a proteção da antioxidação. Vamos sacar a basura, vamos sacar o oxígeno cambiado, que o Dr. Sabini falou muito bem em sua apresentação. E para que vamos fazer isso? O Dr. André falou para manter a integridade da membrana celular, sacar o estresse do vegetal e dificultar a penetração do patógeno. Acá um exemplo, eloídio, que mete a conídea adentro da hoja. Então, temos dupla proteção. E a questão da bioelicitação, onde sacamos os extratos vegetais, cepas selecionadas, e com estes compostos, hacemos uma forte complexação e
em minha próxima visita no Paraguai, eu tenho tudo isso para apresentar personalmente para qualquer distribuidor ou cliente da Rizobacter que tenha curiosidade para mirar. E para finalizar, uma finalização total do produto. É um indutor de resistência multissítio para trabalhar de forma preventiva e no manejo de enfermidade, não só da soja, do arroz, do maíz. Isso todo a Rizobacter estudou muito forte com o Dr. André Sabini e outros científicos do Paraguai, e com possibilidade da associação com fungicidas químicos. Quais são os atributos? É um produto de origem biológico, tem efeito em la proteção sistêmica inducida, como eu falei, e uma forte ação antioxidante. Os benefícios: zero toxicologia, muito baixo. Aplicou, pode cosechar. Hablamos de uma fruta. Tienes um período de carência los químicos. Esta linha não se cosecha amanhã. Aplicou hoje, se cosecha amanhã. E uma proteção em toda a planta, porque tem efeito sistêmico dentro da planta. E os diferenciais? Aplica hoje, cosecha hoje, eu falei. Alto poder de controle, ideal para a rotação de los princípios ativos. Ação sistêmica, sem risco de acumulação pontual do ativo afuera da planta. Maior segurança em períodos de lluvia, porque a absorção é muito rápida. E alto poder de cambiar o estresse oxidativo generado por los patógenos. Acuerda? Estresse bióticos são os patógenos que promovem. E temos que sacarlo. O Dr. André apresentou. Então, a linha bioelicitor hace isso. Muchas gracias. Volvo a apresentação para la Ruth. Muchísimas gracias, Fernando. Así como estuviste mencionando, siempre tenemos tu participación acá directa en Paraguay, ¿verdad? De hecho, Biolicitor Cobre y Cross Más Plus son dos productos que hace rato tenemos en Paraguay. Tenemos probado en parcelas comerciales y testado por productores con muy buenos resultados. Exacto. Hechos. Muchísimas gracias, Fernando. Y a continuación, queremos dar entrada nuevamente al doctor Andrés Sabini, que estará presentando los resultados obtenidos a campo, acompañado del ingeniero agrónomo Alberto Castillo de Rizobacter, hablando del posicionamiento del producto a campo. Adelante, Andrés. Perfecto, muchas gracias. Felicitaciones, Fernando. Uma excelente charla e uma muito boa complementação, né? Pouco da base teórica que eu passei aí e uma complementação de tu charla. Bueno, vamos ver se sale tudo bem. Vamos passar aqui. Ok. Ruth, você vê? Sim. Ok, voy a ver acá. Bueno, entonces la idea es compartilhar agora com vocês, né, alguns resultados de investigação local que hicimos acá em Paraguai entre as safras de 2016 a 2020, certo? A última safra 19-20. Antes de entrar nos dados, queria mostrar algumas fotos de los ensaios, né? Nós solemos usar alguns aparatos, muitas vezes não muito convencionais, né? Nesse caso, o ensaio, nós adaptamos uma proteção à barra da pulverizadora para fazer uma aplicação via trator, né? E pulverizadora comercial. Então, esse foi buscando obter uma situação o mais próximo possível de uma situação de campo. E nesse ensaio, né, apenas detalhe acá, há muitos questionamentos no campo sobre a fitotoxicidade de cobre em las plantas, ok? E apenas onde a transição acá entre uma parcela e outra, né, naquele momento, na bordadura ali, onde o trator
reduzia a marcha e hacía um paro ali na bordadura. Aí sim se acumulavam muitíssimos produtos e chegamos a ver alguma fito de produtos ali, certo? Pero aparte de isso, onde se aplicou de maneira normal, nunca chegamos a ver fitotoxicidade de produto, del cobre, falando especificamente del cobre na soja. Nesse ensaio aqui foi a safra seguinte, né, onde hicimos as aplicações com o equipo pressurizado por CO2, né, vimos uma muito leve fitotoxicidade, quase imperceptível em algumas hojas da planta e que não chega a afetar o rendimento do cultivo. Então, isso nos dava a segurança de que o cobre realmente não era o causador de muitas fitos aí que houve, talvez possivelmente houve reclamos por parte de usuários, né? Bom, entrando especificamente nos resultados, na safra 2016 foi o primeiro ano que provamos esta linha de produto. Então, hicimos um ensaio ali em La Paloma, né, no departamento de Canindeyú. Tínhamos um testigo zero, sem fungicidas, sem produtos biolicitores, nada, né? O tratamento 2 acá era a somatória de citoelicitor, de bioelicitor cobre, mas o paquete fungicida, né, normal. Foram 3 aplicações aqui. Nesse momento, usamos fungicidas originais do mercado. Eu não vou falar o nome por uma questão ética, mas foram fungicidas do mercado e naquele momento os melhores fungicidas que estavam posicionados no mercado, em 3 aplicações. E em todas elas entrou o produto bioelicitor cobre, em conjunto com os fungicidas. E no terceiro tratamento, já, además do cobre e fungicidas, adicionamos o produto crop, certo? O que Fernando falou muito bem aí sobre o efeito protetivo contra estresse, né? E o último tratamento aqui, que era apenas fungicidas, sem bioelicitor, sem crop, sem cobre, né? Então, o rendimento dos cultivos, né, vimos aqui que quando adicionamos o cobre aos fungicidas, tivemos um pequeno incremento de rendimento, estadisticamente similar ao fungicida solo, né, um pouco superior ao testigo, pero nesse momento ele foi similar ao fungicida. Pero quando adicionamos o crop plus no paquete em conjunto com cobre e fungicidas, aí conseguimos alcançar uma produtividade superior ao fungicida aislado. Isso se vê também em la caída acá de la severidade de la roya, né? Frente ao testigo, que teve uma severidade de quase 21%, os tratamentos quedaram entre 10% e 14%, né? Com uma pequena ventaja acá quando se adicionava o cobre frente ao fungicida, aos fungicidas apenas. E nesse experimento, né, sobre o padrão fungicida, o efeito somatório acá del crop mais cobre mais fungicidas proporcionou 245 quilos por hectare a mais de granos em relação ao fungicida aislado. E apenas o cobre, né, somado aos fungicidas, um incremento de 34 quilos de granos por hectare. E no mesmo local, pero na safra seguinte, né, aí nós desenhamos um protocolo em conjunto aí com Alberto e com Fernando, e foi um protocolo já um pouco mais grande, né? E nesse tivemos 3 aplicações de cobre, né, em conjunto com fungicidas originais e genéricos. Então, isso aqui estava por separado, né? O tratamento dos 3 de cobre com as 3 aplicações de fungicidas originais. A mesma coisa, 3 aplicações de cobre em conjunto com o fungicida genérico, com o paquete genérico do momento. Depois bajamos as aplicações de cobre a 2 no mais e seguimos com 3 aplicações de fungicidas, original e genérico, apenas fungicidas e um tratamento 8, né, que foi o programa completo nesse momento, e aqui entrava produtos de zinc, de manganeso, de cobre e o crop também.
Ou seja, foi um paquete bastante completo aquele tratamento 8. E o que podemos ver acá, né, é que realmente, frente ao testigo, ao não ter nada, né, não foi um teto produtivo muito alto. Se vocês se acordam, em 2017, tivemos uma situação climática um pouquinho complicada ali em janeiro, né, com um pouco de falta de água, nessa região específica ali de Paloma. Então, nós tivemos acá rendimentos ao redor de 3.200 quilos por hectare, né? Uma muito pequena diferença comparando fungicidas genéricos versus originais, né? Uma leve ventaja, uma pequena ventaja para os fungicidas originais, e comparando os fungicidas sem bioelicitores e com bioelicitores, vimos acá incrementos aí variando de ao redor de 150 a 200 quilos por hectare. A severidade da rodia, né, obviamente, quando entra os produtos, ela foi bastante inferior ao testigo, né, e com destaque para as 3 aplicações de cobre, em conjunto com os fungicidas, com os menores níveis de severidade de rodia, aunque sem diferenças estadísticas contra os fungicidas aisladamente. Outra vez, fazendo essa comparação acá, vemos que o paquete, o programa completo, né, de citosaime mais fungicida original, produz um incremento de 303 quilos por hectare mais de granos frente ao fungicida aislado. Cobre, somado ao fungicida original, né, um incremento de 159 quilos por hectare de granos, e cobre, somado às aplicações de fungicidas genéricos, um incremento aí de 51 quilos por hectare. Em la safra 2018, já venindo hacia Hernandarias, nós outros avançamos com um ensaio mais, onde entrava, né, 3 aplicações de biolicitor cobre. Eu pus acá cito cobre, mas nós sabemos que é referente ao biolicitor cobre. E o produto acá foi aplicado sem presença de fungicidas, apenas 3 aplicações dele produto à base de cobre. O terceiro tratamento acá era apenas fungicidas, em 3 aplicações também, né? O quarto tratamento entraram as 3 aplicações fungicidas, e em 2 delas colocamos o biolicitor cobre. E no último tratamento, né, tivemos as 3 aplicações de fungicidas, pero sumadas aí com crop, zinc, manganeso, boro e cobre, né, um paquete nutricional e elicitor aí bastante mais completo, né, da empresa Citosaime. O que vemos aqui, né, é também a desfoliação das plantas, ela foi proporcional à eficiência dos tratamentos, né? Apenas o cobre quedou igual ao testigo. Essa é uma evaluação visual, né, dado uma escala visual de defoliação das plantas em la fase R7, quase R8 ali do cultivo, já na madurez fisiológica. Então, vocês vemos que as plantas testigos e apenas com cobre desfolharam quase que 100%, né? Remanescente acá um pouco de hoja nomás na ponteira das plantas, e tivemos desfoliação aí na casa de los 65%, 68% com os melhores tratamentos. Fazendo uma comparação acá, né, sobre o tratamento fungicida apenas, o programa completo de Citosaime, na safra 2018 em Hernandarias, produz um incremento de 458 quilos por hectare, a mais que o fungicida apenas, né, que os fungicidas. E o biolicitor cobre, somado aos fungicidas, né, um incremento de 195 quilos por hectare sobre os fungicidas apenas. E, por fim, né, para finalizar, aqui nós outros, nessa última safra de safrita, né, que tivemos acá, já em 2000, essa soja foi sembrada já em dezembro de 2019 e cosechada em abril aí de 2020. E este foi um ensaio um pouco diferente, porque nós outros hicimos a indução de um estresse oxidativo através da aplicação de paraquat nessas plantas, né? Então, nós aplicamos aí uma baixa dose de paraquat, que não era suficiente para matar as plantas, pero para causar
um estresse importante, né? Aqui se vê um pouco mais em detalhe. As plantas, en el momento de la inducción del estrés, elas estavam aí aproximadamente em V6, né? Então, quedaram bastante danificadas aqui, se vê por lá. E aqui deixamos testigos, né? Deixamos franjas de testigos para hacer a comparação. E sobre esse experimento, nós hicimos a aplicação total, né? Tanto na parcela, ou podemos chamar de subparcela danificada, quanto em la parcela testigo, né? Aplicamos os produtos via foliar. E os resultados que tuvimos, né, foram os seguintes: o testigo produjo apenas 1.215 quilos por hectare, lembrando que é uma soja de segunda, né, uma soja safrita. E nesse experimento tuvimos um produto também de citosime que se chama SID, né? É um bioestimulante para tratamento de semilhas, e ele produjo um incremento acá de quase de pouco mais de 200 quilos por hectare, né? Elegimos um padrão aí do mercado, um bom produto, né, do mercado que se aplicou em semilha e complementado via foliar, e também demonstrou um muito bom resultado, chegando a 1.669 quilos por hectare, e a mescla cá del seed mais o crop foliar, né, que foi o melhor tratamento, aunque sem diferenças estadísticas cá del competente, pero em termos numéricos foi o melhor tratamento com 1.711 quilos por hectare. Então, como conclusões, que podemos sacar aí de conclusões destes 4 anos de trabalhos, né? Que realmente o agregado de biolicitor cobre não produjo fitotoxicidade suficiente em la soja para causar perda de rendimento. Ao revés, né? Nós outros conseguimos quantificar ganhos de rendimento quando usamos o produto em la dose de 500 ml por hectare em todas as condições destes 4 anos de experimentação. Vimos também que a presença do biolicitor cobre associado a los fungicidas redujo um pouco a severidade da rodia, pero não em um valor estatisticamente superior a los fungicidas aisladamente. E também que o biolicitor cobre, né, apenas por si ou aisladamente, não é recomendável para o controle da rodia. Isso já havíamos comentado, né, com Fernando, com Alberto, quando estávamos desenhando os ensaios, pero a título de investigação, teríamos que pôr ele aislado, né, para ver se realmente qual era o tamanho né, qual era a potência do produto, sem estar combinado com fungicida sobre a rodia. Então, vimos que realmente não é o caso de aplicar o produto aisladamente para controle de rodia. E que os melhores resultados, né, em rendimento de soja, nós outros podíamos observar quando teníamos a adição de crop, mas o biolicitor cobre, né, chegando aí a valores de 300, 400 quilos por hectare mais de grano, né, e no efeito somatório de los dois produtos, mas os paquetes fungicidas normais do mercado. Bom, estimados, muitas graças por la atenção, né? Eu agora vou deixar de compartilhar aqui a minha pantalla e volvo novamente a organização aí de Rizobacter. Ok? Muchísimas gracias, Andrés. Como estuve mencionando también ahora, nuestro representante de Rizobacter Paraguay, Alberto Castillo. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. ¿Cómo les va? Quería aprovechar un poquitito también para complementar las informaciones que ya pasaron ahí Fernando y Andrés, ¿verdad? Sobre algunas informaciones de posicionamiento del producto, ¿verdad? Entonces quería compartir un poquitito esta información. Bueno, básicamente es el programa fitosanitario, es el programa completo del cual Andrés estaba hablando, ¿verdad? El programa nutricional Citosime para soja.
que incluye varios productos, ¿verdad? Desde el tratamiento de semilla prácticamente hasta casi un poco antes de la cosecha. Entonces, básicamente sería para el tratamiento de semilla un producto a base de cobalto y molibdeno, el SIT más común, que básicamente es es un producto a base de cobalto molibdeno quelatado acomplejado, ¿verdad? Tiene muy buena, es muy amigable con las bacterias, especialmente las bacterias del género Rhizobium, ¿verdad? Porque bien se sabe que muchas veces el nivel de salinidad de estos productos suelen ser muy bactericidas. Entonces, tenemos esa ventaja de que con estos productos básicamente presentan son muy amigables con las bacterias presentes con inoculantes. La dosis de este producto en tratamiento de semillas sería de 2 ml por kilogramo de semilla, ¿verdad? Bueno, el siguiente producto del cual estábamos hablando, que es el bioestimulador Crossmas Plus, sería aplicado básicamente en lo que sería la primera aplicación de herbicidas, ¿verdad? Coincidiendo un poquitito con la aplicación de glifosato, en donde el bioestimulador para preparar a la planta y contrarrestar los agentes adversos del clima, estaría yendo en una primera dosis de 500 ml por hectárea, acompañado de una aplicación del Cytonutri sin manganeso, justamente para contrarrestar un poco los efectos de la aplicación de glifosato, ¿verdad? Debido a que, como sabemos todos, inhibe la absorción de zinc y manganeso. Entonces, esta aplicación de zinc manganeso a una dosis de 500 ml por hectárea estaría amortiguando bastante bien el problema en ese momento. Luego iríamos a una segunda aplicación, básicamente de lo que es el biolícito del cobre, ¿verdad? Nuestro protector biofungicida, que iría en mezcla con los fungicidas sintéticos, con la primera aplicación de fungicida en una dosis de 250 a 300 ml por hectárea. Eso sería aproximadamente en un estado de inicio de floración, en algunos casos inclusive un poquito antes, dependiendo de la aparición de las primeras pústulas. En esa etapa también se estaría aplicando una segunda aplicación del bioestimulador Crop Plus, que en total estaría yendo aproximadamente 1 litro por hectárea. Entonces, coincidiendo con la primera aplicación de los fungicidas, estaría yendo este producto, ¿verdad? Junto con el Cytonutri Calcio Boro, que también son productos que se aplican justamente en este inicio de floración para estimular la floración y especialmente el amarre de flores, ¿verdad? Evitando el aborto masivo de flores que podrían causar los eventos climáticos. Luego, a mitad de floración, en esta etapa de R2, R3, de nuevo citocalcio boro con el cito boro, ¿verdad? A una dosis de medio litro también para cada uno. Y por último, estaríamos recomendando para el tema de llenado de granos y amarre de vainas, la aplicación del Cytonutri potasio a una dosis de 500 ml también, con un boro que sirve como transportador del producto hasta dentro de la célula de la planta. Bueno, básicamente esto sería todo lo que es el programa nutricional CitoCime, el cual nosotros, la empresa Rizobacter la está comercializando y del cual anteriormente los resultados le estaba presentando a Andrea, ¿verdad? Sería el programa completo. Quería también un poquitito compartir con ustedes, Andrés mostró algunos de los resultados que se hicieron con el laboratorio agronómico acá localmente, también algunos resultados que tuvimos con la Fundación MS, comparando especialmente el biolícito, el cobre, ¿verdad?
dentro de lo que es el segmento del Mancozeb también, porque es el posicionamiento que le estamos dando hoy día al producto. Entonces, comparando un poquitito un programa con fungicida y Mancozeb, y un programa con fungicida y nuestro biolícitor cobre, en donde, hablando de rendimiento, hubo un interesante incremento, ¿verdad?, de 4,1 sacos por hectárea a favor de lo que es el programa con el Mancozeb, y de 5 sacas por hectárea a favor de lo que sería el programa biolícitor cobre, comparando con el testigo, en donde solamente se aplicó fungicida. De igual manera, en el control, ¿verdad? En el control se vio también un muy buen desempeño de los productos, de los protectores multisitio, en este caso, en un 14% a más del Mancozeb y en un 15,5% a favor del biolícitor cobre, comparado siempre con el programa de fungicidas. Bueno, básicamente, esto quería compartir un poquitito porque hay mucha influencia también del Brasil con Paraguay, y todos los ensayos que se estén haciendo y probando en el país vecino también se tienen muy en cuenta, teniendo en cuenta la colonia brasilera acá en Paraguay. Así que con muy buenos resultados y más o menos tanto en rendimiento como en control, prácticamente no hubo ninguna diferencia con el Mancozeb. De mi parte, sería eso. Sí, muchísimas gracias, Alberto. Así como estuvimos mencionando todo el tiempo, entender la fisiología de la planta es esencial para lograr una buena productividad de los cultivos. Y desde ya damos muchísimas gracias a los disertantes, tanto a André Sabini como a Fernando Castro, por su participación. También muchísimas gracias a Alberto. Si quieren expresar algo, adelante, André, Fernando, Alberto. De minha parte, apenas reforçar, né, o agradecimento a Citozyme e a Rizobacter pela oportunidade de haver conhecido a los produtos, de haber trabajado estes 4 anos aí com os produtos. Então, muitíssimas graças a vocês e graças ao público que estuvo assistindo aí a la charla, né? E estamos à disposição para consultas, para dúvidas, né? Em que podamos ajudar, estamos à disposição. Eu mesmo, a mim me gostaria agradecer por la invitação, por la parceria, quase 10 anos. E, claro, muitas graças a todos que estão mirando a charla, uma charla muito produtiva e, claro, uma equipe muito grande que tienes Rizobacter no Paraguai e capacitada, que conhece muito bem a tecnologia para fazer o suporte técnico. E quando eu viajo, quando nossa pandemia se finalize, também vou bajar no Paraguai para que visite ustedes e estejamos juntos com a Rizobacter, regalando o suporte técnico para todos. Muchas gracias. Sí, así mismo es, Fernando. Y ante cualquier consulta o duda sobre los productos, les presento el equipo técnico comercial de Rizobacter Paraguay, que está disponible para consultas. Y desde ya, muchísimas gracias a todos por su conexión, gracias por acompañarnos, que tengan buena noche. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches.